Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fana Lopes e estou chegando aqui com mais um videocast para vocês. E hoje eu trouxe aqui duas convidadas incríveis e eu vou apresentar daqui a pouquinho. Então, segura aí um pouquinho. Quero só dizer para você antes que, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, faça isso agora. Dê aí um joinha aí no vídeo, compartilhe, comente. Isso é muito bom para o canal, dá engajamento, né? E também, você inscrito no canal, você vai receber todas as minhas postagens. Tudo aquilo que eu colocar aqui, você vai estar sempre por dentro. Combinado? Então, olha só, hoje eu estou aqui com duas convidadas maravilhosas, né? E a Sandra. Eu vou apresentar agora para vocês. Nós vamos falar de um tema, que é um tema que é a marca registrada dessas duas convidadas, né? Nós vamos falar sobre a alegria. E é por isso que eu trouxe aqui hoje para vocês a Érica e a Sandra. Olha só, sejam muito bem-vindas aqui. Já riram um monte aqui, já riram demais. Então, Érica e Sandra, eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Eu fiz o convite, né? Assim, Deus colocou no meu coração esse tema porque a gente às vezes fala muito sobre tristeza, sobre depressão, sobre as situações, né, angustiantes da nossa vida. E a gente precisa trazer também um pouquinho, falar um pouquinho sobre a alegria, né? Sobre a possibilidade da gente sorrir em meio ao caos, em meio às dificuldades, enquanto a gente vai vivendo, né? Então, eu quero que a Érica e a Sandra se apresentem para vocês. A Érica vocês já conhecem, porque a Érica está direto aqui, né? Fazendo videocasts aqui comigo. Mas a Sandra, vocês não conhecem ainda e vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Então, Érica e Sandra, se apresentem aí para a gente, fala um pouquinho de vocês. Eu sou irmã da Fana e amiga da Sandra. Só isso? É porque o resto todo mundo já tá careca. Tá batido. Eu sou essa pessoa que... A Érica é a minha irmãzinha caçula, tá? Mais velha. A idade que ainda tem. Então, Sandra, fala um pouquinho de você, quem é você? Fala aí pra pessoal, gente. Eu sou a Sandra, eu sou amiga da Érica há alguns anos, né? E tive o prazer de conhecer a Fana agora, através dela. Estou muito honrada de estar aqui, agradeço o convite. E mais honrada ainda de vocês terem pensado em mim, quando o tema é alegria, né? De verdade, aqueceu o coração, deu um quentinho no coração. Saber que bom. Essa bobona da Érica pensou em mim. Os outros 50 não puderam. Você era a próxima. Eu entendi. Olha só, eu entendo assim que cada um de nós, ele tem uma marca registrada, né? Tem gente que a marca registrada é a tristeza, é a murmuração, né? E tem gente que a marca registrada é a alegria. Então, quando eu pensei na possibilidade desse vídeo, eu logo pensei na Érica, e a Érica logo pensou na Sandra. Então, assim, são as marcas registradas, né? Então, vamos começar aqui. Érica, eu queria saber uma coisa. Vou começar pela Érica, Sandra, mas eu vou fazer a pergunta. E você também, você pode responder, pode complementar na hora que você quiser, pode fazer suas colocações, tá bom? É aberto aqui para todo mundo. Mas eu vou começar perguntando. Érica, você acha que a sua alegria, ela incomoda as pessoas? Incomoda. Vai, fala. Incomoda. Ela incomoda. Mas por que você acha? Porque, não sei, gente, eu não sei explicar. Eu sei que eu sinto assim, parece que você chega assim rindo demais e falando umas coisas, as pessoas falam, gente, quem é essa pessoa que está aí rindo? E o que aconteceu na vida dela que ela está desse jeito? Ah, quer aparecer. Ah, quer, sei lá, ninguém fala isso pra mim, lógico, né? Mas eu sinto assim, às vezes, os olhares ou o brilho das pessoas assim, julgamento sumindo. Em alguns lugares, lógico que perto dos amigos não, me sinto super bem, a minha alegria é bem-vinda. Não, mas a verdade é que a Érica é irritante, né? Porque assim, a pessoa é bonita, a pessoa é simpática, aí a pessoa é divertida. Filha, você me conheceu não dá, há 20 meu anos, amor. quando eu era não, isso. se você é bonita, você tem que ser pelo menos antipática, porque se você é tudo, você incomoda. Não dá pra ter tudo, né? né? É muito chato, insuportável isso, né? Não, mas eu sinto assim que, na verdade, não é porque sou eu, não é porque o Ricardo também é bem alegre, mas qualquer... Desculpa. Qualquer pessoa que chega num ambiente muito feliz chama a atenção de
qualquer pessoa, certo? Com você também é assim. Não, Mas você acha, então, que é porque, de repente, as pessoas estão vivendo num momento, assim, de muita tristeza e a alegria, ela realmente, ela realça, ela se sobressai no Eu ambiente? acho que é porque são poucas pessoas que são assim. Então, por isso que a gente se destaca. Não porque a gente é melhor nem nada, simplesmente porque a gente é alegre. Então, as pessoas ficam olhando a gente, mas... Porque desde sempre, não é porque agora que o mundo está mais complicado, mas... Não, sempre foi assim. Eu sempre senti algum desdém de algumas pessoas, mulheres e homens, e eu sentia que eu não era muito bem-vinda. Mas também, não é porque eu sou maravilhosa, as pessoas não... Não, às vezes eu solto uma piadinha sem graça, uma coisa assim, né, inapropriada. Inconveniente. Eu falo de inconveniente. Então, às vezes eu sou mesmo, aí a pessoa fala, nossa senhora. Então, pode ser tudo junto e também pode não ser nada. Eu não tenho como dizer o que acontece, por que as pessoas têm esse tipo de reação. Mas também é a minoria das pessoas. Eu acho que, pelo menos, eu penso que a maioria das pessoas com quem eu estou, com quem eu me relaciono, elas acham legal, né? No mínimo, assim, são indiferentes. Né? Mas eu, particularmente, eu acho muito bom estar com a Érica, porque às vezes você está assim, até meio, né, cabisbaixa, ali, meio chateada com alguma coisa, de repente ela vem com as piadas, ela vem com a alegria dela e já contagia tudo. Então, assim, eu, particularmente, eu acho muito legal. Agora, eu entendo assim também, tem a questão do brilho, né? A gente estava até comentando aqui um pouquinho, que, às vezes, a pessoa brilhar, ela incomoda quem não está brilhando. Tem uma parábola, não sei se vocês já ouviram, a parábola do vagalume da cobra. Não. Vocês já ouviram? Então, vocês vão ouvir agora. Eu sou vagalume. Olha só. Vagalume. Falei primeiro. Essa parábola diz que tinha um vagalume que brilhava e andava feliz, voando ali, brilhando. E cada vez ele brilhava mais, e uma cobra o avistou. E ela ficou incomodada e começou a perseguir esse vagalume. E perseguia, perseguia, perseguia. E foram dias perseguindo esse vagalume, e ele brilhando cada vez mais, e essa cobra perseguindo. Aí teve um momento que ele parou, que ele falou assim, gente, não dá mais, cobra, espera um pouquinho. Espera aí, para de me perseguir, que eu tenho que te fazer 3 perguntas. Aí ele falou assim, a cobra, olha, eu não costumo abrir precedente para ninguém, mas já que eu vou te devorar mesmo, então bora lá, pode falar. E ele disse assim, porque eu faço parte da sua cadeia alimentar? Aí a cobra disse, não. Aí ele partiu para a segunda pergunta, eu te fiz alguma coisa? E a cobra disse, não. Aí ele disse, então por que, criatura, que você está me perseguindo? E ela disse, porque eu não suporto ver você brilhar. Então, eu acho que essa parábola, ela fala muito daquilo que, às vezes, a gente encontra, né, nas pessoas. Eu sempre digo que nós, né, estamos em processo de transformação, né? Então, assim, ninguém é perfeito e, assim, cada um com os seus defeitos, e a gente vai tentando, então, driblar, né, entender, driblar, orar por essas pessoas, né? Eu entendo assim, que a gente precisa orar por essas pessoas e seguir, né? Como o vagalume fez. E me diz uma coisa, agora eu vou partir para a segunda pergunta aqui. Vou perguntar para você, Sandra. A gente está vendo aí que nas redes sociais, a gente tem visto muitas pessoas dizerem isso o tempo todo, né? Que as redes sociais, elas mostram, parece que um mundo paralelo, né? Onde as pessoas são sempre felizes, onde elas estão sempre rindo, onde elas são ricas, onde a família delas é perfeita, elas têm o casamento perfeito, os filhos perfeitos, tudo é lindo ali. Então, parece, a gente tem a sensação, quando a gente olha, quando a gente entra ali nas redes sociais, de que realmente está todo mundo muito feliz, né? E eu queria te perguntar, Sandra, por que você acha que a gente tem essa necessidade de mostrar para as pessoas, né, que a gente é feliz? Eu acho que Freud explica, né? Porque eu não saberia explicar. Mas, assim, não é real, né? A internet, na grande maioria das vezes, ainda mais quando se trata de entretenimento, né? O legal é você mostrar a parte boa, a parte alegre, a parte perfeita, né? A terra dos memes. Então,
tem aquele meme assim, quer me ver feia, vem aqui em casa. Eu não posto uma foto no Instagram sem um bom filtro. Não, nem me reconheço. Não me arrisco, né? Daí, Fia, tá tocando esse celular. Desculpa, Sandra. Deixa, Dani, filha. Oi, Danizinha. Deixa eu ver, pronto, tá no silêncio. Então, assim, não é atrativo você postar o que é feio, o que é triste, né? E também não é real, porque a vida ela não é feita só de perfeições, né? E são as imperfeições que fazem a gente trabalhar e evoluir, né? Vai da vaidade também, o ser humano é vaidoso na sua essência, né? A natureza da gente ela é vaidosa, né? Sim. E aí entra o papel de Cristo e do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Onde a gente procura se diminuir para que o Senhor apareça, né? Então é tudo assim, é tudo muito fantasia, é tudo muito luxuoso, mas também é tudo, não é real, né? E às vezes faz até o efeito contrário, porque você está ali para gerar um conteúdo bacana, de entretenimento, mas a pessoa que está do outro lado, ela começa a se comparar, né? Poxa, minha vida não é legal, a vida igual a vida dessa pessoa, eu não frequento os mesmos ambientes, eu não como as mesmas coisas, aquela pessoa não come aquele prato chique todos os dias, em todas as refeições, né? E acaba que a gente meio que se compara. Mas eu acredito que seja isso mesmo, uma questão de vaidade do ser humano, de mostrar que está bem, de mostrar que está melhor do que o outro. Existe uma competição boba, né? Que a gente está na vida, ela é uma caminhada para a gente andar lado a lado, não para competir um com o outro. Né? Verdade. Eu entendo assim também. E a gente, às vezes, acaba caindo também nesse modelo, né? Porque é como você falou, meu Deus do céu, se eu tiver que fazer algum vídeo, eu falo, nossa, não arrumei o cabelo, então não dá. Ai, não fiz a unha, ai, meu Deus. Então, assim, a gente acaba entrando, assim, nesse modelo, porque tá todo mundo tão lindo, como é que eu vou aparecer feia, né? Normal, né? Não é nem feia, normal, natural. Normal, natural, é por isso que eu uso os mesmos artifícios que as pessoas. Por que eu vou estar ali feia? Então, assim, eu boto filtro, boto as coisas, entendeu? Porque eu não tenho obrigação, gente, nenhuma de estar feia. Nenhuma. Então, assim, eu entro no jogo deles e vivo aquilo ali também, sabe? Mas eu tava com uma pergunta que eu ia fazer para vocês, porque, na verdade, aqui eu não vim para responder pergunta, não. Pode eu vim perguntar também. Pode perguntar. Porque, assim, o que é belo também me agrada. Eu acho que agrada a maioria das pessoas, né? A gente gosta de ver, eu gosto de ver gente rica, gente que tem uma bolsa legal, eu falo, nossa, se um dia eu tivesse dinheiro. E aí, assim, eu gosto de viver aquilo. E eu não sei por que isso me agrada, mas também eu gosto de ver as coisas mais simples da vida e gosto de viver isso também. Então, eu não sei exatamente para que time eu tô torcendo, porque eu acho tudo muito interessante. E sei também que o que eu estou vendo ali é tudo falso, mas isso não me impede de querer ver também, de querer, né? Mas aí o importante é você ter essa maturidade, né? Esse discernimento, de você saber que você está vendo aquilo tudo, você tem noção que muita coisa ali realmente é irreal, né? Mas você também não se deixar impressionar por aquilo. Porque hoje eu ainda estava lendo uma reportagem sobre isso, dizendo que muitas pessoas elas estão ficando depressivas, frustradas, se sentindo frustradas por conta de estar ali nas redes sociais vendo ali o glamour dos outros, o sucesso dos outros. Então, eu acho que aí a gente tem que entrar com aquele equilíbrio, com aquele discernimento, né? Bom, estou vendo aquilo ali, acho lindo, acho tudo perfeito. Nossa, que cabelo fantástico, nossa, que unhas maravilhosas. A gente aprecia realmente o que é belo, né? Mas sabendo que a gente não pode se deixar envolver mais do que o necessário, né? A ponto da gente fazer essa comparação e depois se sentir um lixo, né? Então, acho que aí a gente já perderia o foco, né? Então, acho que é mais ou menos isso daí, né? Pode ser, né? Pode ser. Então, vamos lá. Então, Érica, responde aqui para mim e Sandra, se quiser falar alguma coisa, também fale, tá? Não, já está aqui respeitando a sua vez aqui. Olha só, a gente sabe que desde que mundo é mundo, né, e essa expressão é da mamãe, né, a gente vê uma busca frenética pela felicidade, não é? Ai, gente, eu já assisti a um filme chamado A Procura da Felicidade, e a gente vê tantas coisas, né? Falando da felicidade, a gente está buscando a felicidade desde sempre, né? Todo mundo ali correndo atrás, buscando a felicidade. E muitas vezes as pessoas, elas buscam ali em muitas coisas, em muitas pessoas,
e acabam se frustrando, né? A gente vê as pessoas, às vezes, buscando a tal da felicidade nas drogas, né? No álcool, num casamento perfeito, num relacionamento, né? E em tantas coisas, no dinheiro, né? Então, a gente sabe que essa busca existe. E as pessoas estão indo, assim, freneticamente atrás desse sonho pela felicidade. E eu queria saber, Érica, você já encontrou a tal da felicidade? E se encontrou, onde é que foi? Não sei. Aonde vende? O que acontece? A felicidade ela é diferente da alegria. Sim. Eu tô num momento da minha vida, e aqui vou ser bem sincera, eu não tô das mais felizes, não, sabe? Se eu tô buscando muita coisa, eu ainda tô tentando alcançar algumas coisas que eu ainda acho que podem me ajudar na minha felicidade. Então, assim, eu não tô no meu momento mais feliz, mas a alegria, ela me acompanha desde sempre. Eu acho que é uma característica da minha personalidade. É uma característica minha. Então, eu posso estar no fundo do poço e posso estar onde eu estou pensando que eu quero chegar, que eu acho que eu vou estar com essa alegria do mesmo jeito. Uhum. Mas, esqueci a pergunta? Você já encontrou. Então, a felicidade ela é uma coisa assim, que eu acho que é uma questão de visão e não de você ter alguma coisa. Eu acho que é bem por aí, é você valorizar as coisas que você já tem, porque você não é tão miserável em nenhum segmento da sua vida que você não possa ter nada para oferecer. Então, a gente sempre tem muito a oferecer. E eu acho que essa questão de ter Deus na vida, e eu posso estar até parecendo ser clichê que fala, Não. Mas isso é uma coisa assim que eu acho que é fundamental. Faz toda a diferença. Eu não sei como fazem as pessoas que não creem em Deus. Uhum. Elas vivem do quê? O que comem, sabe? Como é que acorda e vai... Entendeu? Não sabe nem para onde vai. E, sim, eu respeito essas pessoas, mas eu não as entendo de jeito nenhum. Uhum. Então, para mim, ontem, por exemplo, né, um exemplo vivo, eu estava no jardim ali, tentando matar as plantas de novo. Afogar. Tentando afogar. E aí, eu comecei a orar, e orar, e orar. E eu falei, gente, e quem não tem isso? Porque tem horas que nada do que você tem te preenche. Não tem bem material, não tem nada, nenhum elogio que você receba, nada te preenche. Verdade. Mas aí quando você tem a quem recorrer, e ontem eu orei, ontem eu estava num dia que não estava muito bom, e eu falei, pensei, né, depois da minha oração, eu falei, que bom que eu tenho a quem recorrer. Porque, às vezes, nem a Fana consegue me ajudar mais. Não, eu costumo falar assim que se te tiram a fé, te sobra o quê? Uhum. Né? Apesar dessa palhaçada toda, dessa brincadeira toda, dessa diversão toda que a gente tem, né? E que eu tenho, eu sempre fui muito de fé. Eu creio muito, né? Eu creio muito em Deus. E tem um relacionamento, né? Que o relacionamento com Deus, ele é individual. Sim. Ele é intransferível, ele é pessoal. Uhum. E eu acredito de verdade que o homem tem, todo ser humano tem dentro dele um buraco, um espaço exatamente do tamanho de Deus. E essa é a minha visão dentro daquilo que eu creio. Uhum. Nem uma outra peça se encaixa ali, senão a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? Verdade. E a palavra de Deus diz que a fé, ela nos leva a paz que excede todo entendimento, que aí é o que a Érica falou, o mundo está desabando, as coisas não estão saindo da maneira que você quer, né? Porque são circunstâncias, e circunstâncias na vida a gente vai passar por muitas. Exato. Tanto os justos como os ímpios vão passar por circunstâncias difíceis, né? Uhum. Mas a gente não se abala. Por quê? Verdade. Porque nós temos em nós a fé que gera a paz que excede todo o entendimento. Então as pessoas olham e falam assim, mas não é possível. Né? Não pode estar tudo bem na vida dela o tempo todo. É possível que ela está sorrindo? Eu tô sorrindo. E não é de desespero, não. É de confiar. É de confiar. Quantas vezes as pessoas me perguntam, assim, porque é uma característica que a Érica tem, que eu também tenho, é de ser sempre a mesma coisa. Uhum. E eu entendo as pessoas, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, e tem aquele que um dia está de mau humor, e logo à tarde já está de bom humor, e você precisa adivinhar como lidar com aquela pessoa. Mas a gente está de bom humor o tempo todo, é irritante, eu entendo o pessoal que acha, né, que a alegria alheia incomoda, mas é uma questão de fé. No meu caso, acredito que no caso da Érica também, a gente sabe, né, que a gente conhece a palavra. Então, quando você conhece a palavra, você começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Verdade. Né? Então, você sabe que está difícil, mas enquanto você dorme, o Senhor está trabalhando ao seu favor. Você sabe que existe uma promessa para a sua vida, você sabe que
não são bens materiais, né? Sim. A felicidade, a alegria, como a Érica falou, ela é circunstancial. São momentos, embora ela né? esteja alegre o tempo todo. Mas é circunstancial. Acho importante a gente fazer uns ajustes. Não, e a gente precisa conversar com a gente mesmo, né? Controlar os nossos pensamentos, nossos pensamentos nos dominam. Verdade. Né? E aí, renovar a nossa mente. E a palavra de Deus diz que a nossa mente só se renova pelo Espírito Santo de Deus, porque de nós não temos esse entendimento, né? É verdade. Então, assim, mas a felicidade, pra mim, aí pegando o gancho da pergunta que você fez pra Érica, já encontrou a felicidade e tal. A felicidade, pra mim, de verdade, e acho que no final foi isso mesmo que ela falou, ela está em Deus, ela está em Cristo, né? Independente do que vai acontecer e se as coisas vão sair da maneira que a gente planejou, e graças a Deus que não saem, porque a maneira que o Senhor planejou, ela é muito melhor, né? Os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Verdade. Então, confiar, o descansar é maravilhoso demais, né? A gente sofre, a gente tem preocupações, mas a gente confia. Verdade. E essa é a fé, é a certeza daquilo que a gente não vê. Né? Isso mesmo. Nossa, foi uma pregação aqui, ó. Pode acabar já. Faz um apelo aqui pra ela. Faz um apelo. Quer cantar uma música? Não é o momento. Mas eu, pegando aqui também o gancho da Érica, eu gosto muito dessa frase, porque para mim ela é a pura verdade, né? Que o vazio que existe no nosso coração, ele tem o exato tamanho de Deus, né? E a gente, quando volta um pouquinho, né? A gente vai lá pro... tá fazendo uma correção ali, uns ajustes. Vou continuando aqui. Tá tentando arrumar a gente pra ver se a gente fica bonita. Nossa, eu fiquei 3 horas. Meu cabelo assim. Arruma isso daí. Vai falando aí, gente. Mas é isso mesmo. Arruma aí. Nossa O Senhora. vazio que o homem tem é exatamente o tamanho de Deus. Então, e aí eu estava dizendo, né, que esse vazio que existe dentro de cada um de nós, ele tem o exato tamanho de Deus, né? E se a gente volta um pouquinho lá no Éden, a gente se lembra de que quando Adão pecou, né, Adão e Eva, eles pecaram lá, o que aconteceu? Eles foram expulsos do paraíso, né? Eles foram expulsos do Éden. E ali é como se tivesse sido criado um abismo, um grande abismo entre Deus e o homem. E lá no profeta Isaías, a Bíblia diz que que o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Então, é como, assim, imagina, Adão que todos os dias, na viração do dia, Deus ia conversar com ele, né? Ia contar lá o que tinha acontecido ali durante o dia, Adão contando para o Senhor. Então, todos os dias, ali na viração do dia, ele tinha esse bate-papo ali com o Senhor. Então, ele tinha essa intimidade com o Senhor. Então, imagina ele perder isso, que foi o que aconteceu, né? Ficou aquele vazio mesmo. E aí, quando a gente fala de Adão, é Adão representando, assim, toda a raça humana. Então, isso aconteceu com a raça humana. E é exatamente por isso que, vez ou outra, a gente fica ali. Gente, mas está faltando alguma coisa. Vocês já perceberam? Eu me lembro do Fusca que eu tinha, o primeiro carro, o Sansão. Primeiro carrinho que eu tive, nossa, mas foi uma alegria quando eu consegui comprar aquele Fusca. Gente, era tudo aquele Fusca, uma beleza, fantástico. E eu falei assim, nossa, agora legal, agora eu estou feliz. Estou feliz, já tenho meu Fusca. Só que a felicidade, realmente, ela não está nas coisas. E aquilo ali logo passou. Aquela empolgação logo passou. E aí eu já estava querendo o quê? Eu já estava querendo uma Brasília. Melhor, uma Brasília 77. Que foi. Um upgrade. E realmente, pouco tempo depois, acho que uns 3 anos, salvo engano, eu fiz esse upgrade para Brasília. Era uma Brasília branca linda, que eu amava. Falei, não, agora eu estou feliz. Agora eu encontrei a verdadeira felicidade, porque agora eu tenho uma Brasília. E aí, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que na vida do ser humano, né, é exatamente assim. Aí a pessoa não se dá conta de que esse vazio é pela saudade de Deus. Então, ela vai tentando preencher o vazio com uma Brasília,
com um Fusca, com uma coleção de sapato, aí ela coloca um marido ali naquele buraco, nada. Coloca ali uma coleção de sapatos novos, nada. Coloca uma bolsa não vou falar marca, uma bolsa de marca ali naquele buraco, naquele vazio, nada. Continua, como eu falei, aquela empolgação momentânea e daqui a pouco tudo já se passou e a pessoa está com necessidade de novo de alguma coisa que ela nem mesmo sabe o que é mais. E aí, quando vem Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus por isso, que ele vem para fazer essa reconstrução, que é a religião, né? Religare. Ele vem fazer essa reconstrução, essa ponte que nos leva de volta para Deus, né? E aí, realmente, como a Sandra falou, só em Deus, por meio de Jesus Cristo, é que a gente consegue alcançar a verdadeira felicidade, né? Porque a Bíblia diz lá no Salmo 46 que, não sei se é o Salmo 46, é o Salmo 16, perdão, que na presença do Senhor existe abundância de alegria. Então, pensa, uma pessoa que está ali, como você falou, estava ali molhando as plantas, ali triste, assim, chateada, o dia não estava muito legal, e de repente você começou a orar, você começou a se conectar ali com o Senhor, e de repente você sentiu aquela alegria, né? Vindo assim, inundando seu coração, aquele renovo. E é tão interessante, porque assim, em questão de minutos ali, de uma sensação que eu estava ruim, eu busquei a Deus, a sensação, os problemas continuaram, sim, mas a forma como eu passei a ver, aí eu começo assim, porque eu falo assim, eu não vou só ficar pedindo, eu vou agradecer. Aí você começa a agradecer, você fala, não tá ruim não, tá bom o negócio. Então, assim, eu não posso reclamar de nada. sim. Por mais que eu tenha problemas, né, dos quais eu reclame, que a Fana sabe português, que é uma coisa que não dá para errar, dos quais eu reclame, eu tenho muita coisa para agradecer. Então, eu vou continuar tendo problemas, vou continuar reclamando para Deus, pedindo, suplicando nesse sentido. Se socorrendo nele, né? Mas eu vou ter sempre muitos motivos para agradecer. Sim. E eu acho que é isso que torna a vida diferente, iluminada, né? Eu tenho os meus momentos também em casa, também Jefferson sabe. Tem dias que eu tô assim, cuspindo marimbondo. Então, se eu tô com raiva mesmo, mas aquilo não permanece muito tempo. Sim. Mas isso o Instagram não mostra, né? Não, jamais. Eu tô sempre rindo, sorrindo e com filtro. Eu sou tão fofinha. Então, assim, Jefferson deve estar assim, deixa eu falar, deixa eu falar o que eu sei. Me segura. E aí, a gente tem esse motivo constante. Lógico que a gente tem que se conectar ao Senhor, porque muitas vezes a gente não se lembra. A gente começa a ir numa linha assim pesada, né? E dependendo também de com quem a gente ande, no caso a Sandra, me deixa muito. Você achou que eu ia falar uma coisa boa? Mas andarão dois juntos se elas estiverem de comum acordo, né? É tudo na palavra. Aqui Receba! É Bíblia! Então, assim, Jesus do bom sinal. Ridícula. A gente fica feliz o tempo inteiro e eu consigo demonstrar mais com esse meu jeito, né, alegre. Mas tem gente que não é tão alegre, mas tem aquela felicidade. É uma pessoa que você vê que está bem. Então não precisa ficar rindo. Isso não é uma virtude que todo mundo tem que ter. Um ou outro tem, mas você tem que ter aquele sentimento de gratidão, de felicidade e até de ver uma pessoa alegre e se alegrar com ela. Falar, pô, eu gosto da Érica, eu gosto da Sandra, eu gosto da Fana. Elas são tão divertidas. Eu não tenho essa personalidade, mas eu consigo me alegrar com a alegria delas. Sim. Então, tem gente que chega perto de mim assim, eu sinto assim que eu acabei com a vida da pessoa, só de eu chegar perto. Eu penso que é porque a pessoa pensa, não, mas eu tô aqui vivendo esse trem, e essa pessoa chega ali, deixa eu contar meu problema para ver, né? E aí é que não vai entender mesmo. Mas é bem isso mesmo, é a gente sempre se lembrar do Senhor e sempre ter motivos para a gente agradecer. E a gente tem. Eu gosto de dizer que a gratidão é uma chave, uma das chaves que abre o coração de Deus, né? Porque a gratidão é reconhecimento de que Ele é Deus, né? De que Ele, né? De que nele está tudo o que a gente precisa, né? Então, assim, é esse reconhecimento. A gente, Senhor, Jesus Cristo, né? O próprio Jesus falou assim, gente, cadê lá? Não eram 10 os leprosos?
Cadê? Só voltou você? Cadê os outros 9? Então, assim, a gratidão, e eu estava ouvindo uma coisa muito interessante sobre a gratidão, que esse pregador estava dizendo o seguinte: a gratidão, ela é maravilhosa, mas ela precisa ser expressada, porque senão ela soa como ingratidão. Já aconteceu com você? Você fala assim, nossa, mas a Érica me deu essa roupa tão linda aqui. Ai, gente, eu não preciso nem agradecer. Ela sabe que eu sou super agradecida a ela por tudo. Então não preciso, não precisa agradecer, não. Gente, custa falar assim, nossa, muito obrigada. Nossa, eu gostei demais dessa roupa que você me deu. Então, assim, eu acho que é interessante, se a gente não tem o hábito de expressar a gratidão, da gente começar a expressar, inclusive com o Senhor, que é aquilo que você estava fazendo, né? Senhor, eu sou grata a Ti por esse dia, né? Por eu estar podendo aqui molhar minhas plantas, eu sou grata a Ti por... Enfim, você vai relacionando aquele monte de benefício, de benesse que o Senhor vai concedendo e vai derramando todos os dias sobre as nossas vidas, né? E a gente, às vezes, vai passando desapercebido e não expressa essa gratidão como deveríamos fazer, né? Então é isso, né? Deixa eu perguntar aqui agora, Sandra. Se você, por um acaso, entrar num ambiente que você acha assim, nossa, que ambiente pesado, meu Deus, as pessoas estão carrancudas, parece que estão mal-humoradas demais. Às vezes, num ambiente de trabalho, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já. Gente, eu trabalhei num determinado lugar que, quando eu entrava, eu falava assim, meu Deus, Senhor, me socorre aqui, né? O negócio era muito pesado, era um clima, assim, difícil, as pessoas sempre muito estressadas, muito mal-humoradas. Então, aquilo incomoda, né? Mas, assim, eu quero saber de você, Sandra, você entrou nesse ambiente, assim, pesadão, o que você faz? Qual é a sua reação? Eu continuo sendo eu mesma, né? Porque eu acho assim, a gente meio que sente, né? Sim. A gente é meio que uma esponja. Sim. Então, primeiro você sente o baque, né? Aí, se você não vigiar e não ali repensar ali, você se contamina, né? E nós estamos aqui para sermos influenciadores e não influenciáveis. Então, assim, eu continuo sendo eu. Sim. Eu vou dar o meu bom dia, eu vou fazer as minhas gracinhas, eu vou brincar. Opa, brigar não, ó, o inimigo tretando. Na grande maioria das vezes, eu consigo quebrar aqui, né? Graças a Deus, e isso realmente não vem de mim. Era isso que eu ia te perguntar. Se você consegue realmente eu faço uma brincadeira, quebrar aquele gelo. Você sabe com quem você pode brincar, sim, né? Sim. Que eu acho importante a gente conhecer as pessoas com quem a gente convive. Então, sim. Você sabe com quem você pode chegar e fazer uma piadinha e dar uma forçada. Você sabe quem é a pessoa que você precisa falar um pouco mais sério, puxar um assunto. Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Posso fazer alguma coisa por você, né? E geralmente eu consigo quebrar. Para a honra e glória do Senhor, existe muito essa coisa e é uma oração que eu sempre faço, é uma oração do meu coração desde sempre. Que as pessoas, elas não vão ver Jesus na terra, né? Jesus morreu, ressuscitou, está no céu, esperando o grande dia glorioso, né? E as pessoas não conseguem visualizar a Deus. Então, qual é a maneira das pessoas verem a Deus e verem Jesus? É através de você e através de mim. Né? Exatamente. E é uma responsabilidade enorme, né? É o espelho, né? Somos embaixadores dele aqui na Terra. É isso. Né? Então, assim, eu peço muito, Senhor, que as pessoas vejam o teu brilho em mim, que as pessoas achem graça em mim, e não achar graça no sentido igual a Érica acha, qualquer besteira que eu falo, a Érica tá indo. Mas achar graça mesmo, né? Outra oração do meu coração que eu faço sempre, em qualquer lugar que eu esteja, você falou em ambiente de trabalho, sempre eu faço a mesma oração. Senhor, eu quero a unção de José sobre a minha vida. Eu quero que Faraó chegue e entregue tudo nas minhas mãos, que ele olhe para mim e diga assim, eu posso confiar na Sandra. Né? Eu posso confiar nessa pessoa, ela é de confiança, ela sabe leal, acolher. Né? E assim, eu tenho muito isso de... Mas a gente sofre o outro lado também. Tem sempre um ou outro que não entende, né? Que se incomoda. Mas na grande maioria das vezes a gente consegue acolher, a gente consegue agregar, a gente consegue abraçar.
As minhas amigas do trabalho antigo são amigas do meu trabalho novo e são amigas da minha igreja. Só a Érica que não aceita os meus convites para sair, mas a grande maioria, elas se conhecem. Eu gosto de unir as pessoas, Você tá né? De guardando agregar as mágoas? pessoas. Eu vim aqui para lavar essa roupa Agora, cura interior aqui agora, reconciliação. Qual o nome? Ah, não sei o Kemuel, cara. Não sei uma música. Kemuel? Qual que é Essa já é nova? Não, mas Como sério, que é? assim, voltando aqui, vamos falar sério, né? Tá, Que é tá. sério, tá? Ricardo tá aí para manter a ordem nesse lugar. Então, assim, eu consigo quebrar, né? E é fundamental a gente estar o tempo todo em oração, Sim, né? sim. E a gente sente, e às vezes a gente faz uma oração mesmo. Senhor, entra comigo nesse lugar, Sim. que o meu plantão seja abençoado, que o meu trabalho seja abençoado, né? Sim. Me ensina a vigiar, abrir a minha boca, porque às Aham. vezes a gente perde a mão mesmo, a gente faz umas piadas sem graça, só a gente acha graça, Aham. que muitas das vezes pode ofender, né? Né? A gente nunca ofende uma pessoa de propósito, mas pode Sim. acontecer de uma graça que você fez, uma piada que você fez, você errar a mão ali e ofender uma pessoa, né? Então, o fundamental é orar, é pedir ao Senhor direcionamento naquele lugar. E não adianta, gente. Jesus falou assim, você não acende uma vela para botar embaixo da cama. Com né? certeza. Então, assim, quem se incomoda, que me desculpe. A gente veio para brilhar mesmo, Sim. para iluminar E mesmo. o mais pra interessante irradiar. é que não é a nossa luz. Não, é a luz de Cristo sim, em nós. Sim. E é natural, né? Assim, é uma coisa que eu fui para a igreja aos 7 anos de idade, toda a minha adolescência dentro da igreja, eu tinha muito isso, assim, é natural que as pessoas em algum momento te odeiem, não pelo que você é, mas pelo que Cristo é na sua vida, Sim. e tá tudo ok. Sim. Tá tudo ok, né? Sim. Jesus não foi compreendido, Jesus Sim. Jesus foi odiado por muitos. E muita gente, não vou falar a palavra ódio porque eu acho muito forte, mas muita gente se incomoda pelo que Cristo é em você. Aham, E aham. tá tudo ok. O problema não é comigo, é sobre a presença dele. E tá tudo ok. Sim. Nossa, que bacana. E eu, falando dessa questão de ambiente, né? Eu me lembrei de uma música da Mariana Valadão. Se você lembrar, puxa aí, Érica. Eu tenho a vida de Deus, e ela fala assim, se a tristeza olhar para mim, ela vai ter que se alegrar. Gente, eu acho tremendo. essa frase incrível, porque eu acho assim, ela está falando de, olha, se a tristeza tentar se aproximar de mim, até ela vai ter que se alegrar, porque o que habita em mim é a alegria, é o amor, é Cristo, né, que vive em mim. E ela ainda fala na música, como é que é? Eu tenho a vida de Deus. Não estou me lembrando aqui. Eu tenho a vida de Pronto. Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu só sei o refrão. Ótimo. Para lavar roupa e cantar. Então é exatamente isso. Porque eu tenho a vida de Deus em mim, né? Essas coisas acontecem, né? Eu consigo expressar alegria, eu tenho a paz que excede todo o entendimento humano, então eu acho isso incrível. E quando você falou, Sandra, de que nós estamos aqui para influenciar pessoas, né? E levá-las para Cristo também, né? Esse é o nosso objetivo, é o ID, né? Vamos atrás. E aí eu me lembrei de uma comparação que eu acho bem interessante também, que fala do termômetro e do termostato, né? Então, a gente costuma dizer assim, você é o quê? Você é um termômetro ou um termostato? A gente sabe que o termômetro, ele mede a temperatura do lugar, né? Então, ele está ali, ele registra, ele mede a temperatura do ambiente. Mas o termostato, ele tem a função, ele tem a capacidade de mudar a temperatura do ambiente. Então, eu acho isso incrível, porque é exatamente isso que nós precisamos fazer. Entrou num ambiente difícil, entrou num ambiente assim pesado, a gente como cristãos, como aqueles que levam a vida de Deus, né, em nós, a gente tem esse poder, né, não nosso, mas o poder de Deus, de mudar aquele ambiente, como um termostato, né, de transformar ali as coisas, até que todo mundo possa experimentar, né, aquilo que a gente consegue experimentar com o Senhor, que é a abundância da alegria na presença dele. Nele a gente é plenamente suprido, né? E isso é incrível. Bom, então vamos lá. Eriquinha, você está muito calada. Sandra ela está apagando a minha luz. Eu quero fazer uma reclamação. Acenda a luz. Então, Érica, olha só. Nós, como Igreja de Cristo, a gente tem dado
esse testemunho de pessoas felizes, você tem dado esse testemunho, né? Mas você acha que a Igreja de Cristo, de um modo geral, ela tem conseguido dar esse testemunho de que nós somos filhos de Deus e que nós somos felizes por isso? Eu não sei, Fana. Será? Eu não tenho muita esperança nisso, não. É. Eu acho que já foi melhor. Não sei se é porque eu tô com uma visão... Eu tô mais velha, então a gente vai vendo as coisas com mais, né? Né? Não é tão... O que é isso? É um grilo. É um grilo? Tem um grilo aqui no nosso ouvidinho. Era eu pensando. Um grilo! Caiu a ficha 10 minutos depois. Se fosse alguma coisa por aí arranhando. Ricardo cheio de gracinha. Testando a mesa. Eu não sei te responder essa pergunta de verdade. Eu acho que o mundo hoje em dia está muito pesado e está contaminando a igreja. Eu estou achando que a fé se esfriou, isso é até bíblico, né? E eu não sinto mais dentro das igrejas aquela alegria genuína, aquele olhar assim que... Eu não vou generalizar, mas assim, aquele olhar que fala assim, não importa de onde você veio, o que você fez, né? O que você fez no passado. O que importa, é o acolhimento, né? Você não recebe mais esse tipo de acolhimento, não. Agora, eu não sei se está muito pior, eu não sei realmente te responder isso, mas eu tenho a impressão de que as coisas mudaram um pouco para pior. Pode ser a minha visão que esteja mais pessimista. Não sei. O que você acha, Sandra? Eu vejo a igreja um pouco desacreditada, né? E vejo a igreja um pouco perdida, né? Meio esquecida do seu chamado, né? O chamado, ele não tem mistério nenhum, ele não tem enfeite nenhum, é anunciar o evangelho. E qual é o evangelho? Assim. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho Jesus, é isso, anuncia isso, não tem que enfeitar, a igreja não é entretenimento, embora tenha que ser um lugar de alegria, de prazer, de reencontro, né? Mas o chamado, né? Nós precisamos focar, nós como igreja, e aí eu digo como uma pessoa que há algum tempo não congrega, sinto muita falta de estar inserida no corpo, né? Porque a gente que tem Vamos orar, vamos orar. Foi para isso que a gente foi isso, o Senhor tinha um propósito. Eu acho que a gente não pode esquecer nunca, jamais, em qualquer circunstância da nossa vida, o propósito. Verdade. Né? Tem uma frase que é super batida, mas ela é muito verdadeira. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, se Deus te coloca dentro de um determinado lugar, de uma determinada situação, tem que ter um propósito. Se você não conseguir fazer a diferença naquele ambiente, se você não conseguir levar solução para aquele ambiente, mesmo que essa solução não seja uma solução visível, mas seja uma solução espiritual, um ambiente de paz, um ambiente, né, em que você possa apaziguar, né? Não tem porquê. Não tem porquê eu vir ao mundo sem fazer a diferença na vida da Érica. Não tem. Porque quando o Senhor me recolher, ela tem que ficar lá chorando, se acabando lá. Meu Deus, por que eu queria? Sandra, eu acho que eu vou rir. Ai, Senhor, quero junto. O Senhor só leva os bons. É nesse nível aí, entendeu? Mas é isso, se não for para fazer a diferença, de preferência, de uma forma positiva na vida do outro, não tem sentido. E sabe uma coisa que me chama a atenção, Sandra? É porque a gente sabe que muitas pessoas, muitas e muitas e muitas pessoas, milhares de... Você já contou essa? Não conta. Tá. Ai, tô boiando. Muitas pessoas, depois você conta. Muitas pessoas, elas não vão ler a Bíblia e não leem e não vão ler nunca. Então, assim, a única Bíblia que elas vão ler, eu costumo dizer que é a nossa vida, é o nosso testemunho, né? Então, se de repente, o que eu tenho visto, né? O cristão vai fazer uma oração agora, ele faz aquele vinco aqui, Senhor, e, sabe? Cada um tem a sua forma de orar, mas assim, quando ele puxa aquela oração com aquele ar de tristeza, né? Ou então vai falar de Deus, mas fala com aquele semblante pesado, né? Então, quem está de fora e olha, fala assim, gente, mas sofrendo. Essa pessoa está sofrendo. Cadê a alegria que Jesus propõe, né? Para aquele que anda com ele, para aquele que tem o Espírito Santo? Porque a gente sabe que o fruto do Espírito, uma das virtudes do fruto do Espírito Santo é a alegria. Então, isso o Espírito Santo gera naquele que é nascido de novo, né? Então, assim, como é que pode? A pessoa olha para a gente e fala assim, mas cadê?
essa virtude aí do fruto do Espírito, né? É. Não conseguiu desenvolver ainda? É claro que a gente está em processo, todos nós, em processo de santificação, né? De transformação. Mas a gente tem que estar alerto, né? Tem que tomar esse cuidado. Nós estamos sendo observados o tempo todo. Né? Então, assim, a gente vive com Cristo, a gente professou essa fé, eu aceitei o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Então, eu preciso viver, como diz Paulo, né? Eu preciso ter a mente de Cristo, né? Em todas as situações, né? Então, que eu já até me perdi o que eu ia falar aqui, mas é isso mesmo, né? Sério? Não, sim, mas o me assunto lembrei. É porque tudo que a gente tinha para rir, você de casa, a gente riu antes de começar a gravar aqui. E assim, a Fana, ela nunca começou esse podcast com erro. Não, gente, Mas não hoje ela mesmo. tem uma sequência. Três vezes, E gente. podcast não tem isso. Não. É com erro. Entendeu? Gente, a mas Fana não aguentou. dava, porque eu ria tanto dessas duas que eu falei, não, para, porque esse negócio não vai dar certo. Mas, enfim. Então, aí o que eu ia complementar aqui, né, nessa questão da igreja, dar esse testemunho dessa alegria, dessa felicidade que é o Senhor Jesus, né? Eu digo sempre assim, que nós todos, como a gente falou aqui, né, todos nós um dia vamos passar por aflição, né, por alguma tribulação, por alguma dificuldade, não tem jeito. E Jesus nunca enganou a gente com relação a isso. Ele falou, olha, gente, né, vocês vão passar por aflições. Eu só digo para vocês o seguinte, tenha bom ânimo, para que vocês consigam vencer todas elas, todos esses desafios, né? Então, quando a gente se vê diante de um desafio, diante de uma situação muito difícil, ou uma perda, enfim, um luto, uma separação, uma traição, enfim, a gente está diante de alguma situação assim, a nossa tendência, claro, e nós somos pessoas normais, né? Nós somos seres emocionais, a gente tem emoção. Então, assim, você está, como você falou, você está no enterro, você vai chorar, você se entristece, né? Agora, o que... Eu não sei se eu vou chorar. Ela acha que eu vou morrer. Morre pra ver, morre. O que eu sempre digo é o seguinte, a gente precisa acender um sinal de alerta no seguinte sentido. Tá triste? Tá, ok. Tá, é igual eu estava falando para um amigo meu esses dias. Ele perdeu uma pessoa querida da família dele e ele chorou, claro, normal, é o luto. E o luto, ele tem as fases dele. Então, a gente precisa respeitar, né? Então, cada um passa ali pelo luto, sofre ali. Só que a gente tem que tomar o cuidado de não viver esse luto eternamente. Então, assim, essa situação, eu fui traída, agora minha vida acabou. Eternamente eu vou ser essa sofredora, essa pessoa triste. Não acredito mais Não no acredito amor. mais no amor, não acredito mais nos homens. Então, assim, A minha vida sendo exposta. Não, tô brincando. existe. Oh, meu Deus, é difícil. Olha só, com tanta alegria. É que a gente vai lembrando. Com tanta alegria. Eu tô me toda séria. Mas então, aí você tem que colocar aquele limite, né? Por exemplo, já chega, agora eu vou precisar lavar o meu rosto e seguir em frente, né? A vida segue. E a gente precisa se recompor, né? Buscar forças em Deus e seguir em frente, né? E eu me lembro sempre da história de Neemias, né? Quando Neemias recebeu a notícia de que as portas, os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, as portas queimadas. E diz a palavra, eu achei tão interessante, eu acho muito interessante, que diz que ele sentou e chorou, né? Ele ficou muito triste, aquilo abateu a alma de Neemias. Mas a palavra diz que por um tempo, depois ele se levantou e ele foi cumprir aquilo que ele tinha sido chamado para fazer. Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter, né? Saber que a tristeza, ninguém está livre dela, ninguém está livre de uma situação difícil, mas a gente precisa observar. Espera aí, eu acho que aqui eu já consigo me levantar, aqui eu já consigo continuar a caminhada, né?
É mais ou menos assim. A Érica tá me olhando séria agora. Tem eu tô tão calada. um desenho, Érica, que tem filhotinho, vai saber, chamado Divertidamente, Que que ele demonstra a importância Eu nunca da assisti. tristeza, que a tristeza, ela também é importante, né? Sim, é uma emoção. Dá um bug lá na Você tristeza. acredita que eu dormi nesse Oh, desenho? meu Deus. Não consegui ter. Eu nunca assisti. Tive um pouco de dificuldade para terminar. Muito familiar para você, né? Então assim, no final, os pais daquela criança, eles entendem que a tristeza também é necessária, que não existe a alegria o tempo todo, né? E aí a gente ouve muito, às vezes, existe uma cobrança nos ombros da igreja, e aí eu digo igreja como nós, né? Sim. Não igreja... Claro, a gente Instituição, sabe. né? Instituição, não Somos nós como igreja. De não se permitir Ficar se triste, entristecer né? e se abater. E aí, gente, os mais belos salmos de Davi foram escritos em momentos de angústia. Exatamente. Né? Quantas vezes ele disse assim, Senhor, a minha alma se angustiou, se abateu dentro de mim, né? Sim. Jonas diz que cordéis da Dentro morte da- cercaram ele, né? Eu sei da palavra, oh Deus! Elias, depois de uma batalha na qual ele foi vitorioso, ele fugiu para a caverna, com medo que é, Érica? Tô tão orgulhosa. Olha, vou trazer a Sandra e a Érica aqui mais vezes. Sandra era pregadora na igreja dela. Olha. Não, mas aí é que tá. O chamado, e aí... me perdoem, mas assim, o chamado não é para 4 paredes, né? Sim. Você não foi chamado Tá para pregar pregando para aqui, crente. exatamente. Não, Mas aí eu vou fazer só uma intervenção. Não, hein? diga. Calma, gente, uma de cada vez, com ordem, licença. Na verdade, eu entendo exatamente como você. Deus nos chamou para além dos muros. Ou Sim. seja, eu tenho o meu papel é lá fora, é com as almas que estão necessitadas, clamando por socorro, sedentas de Deus. Mas eu preciso, é a minha visão, né, Sandra? Eu preciso estar no corpo para Sim. que eu possa aprender Jesus como veio igreja. buscar um corpo. Exatamente. E o corpo de Cristo não é mutilado. Isso não tem como. isso. O mindinho, se você corta ele do corpo, Sim. ele vai o corpo apodrecer, inteiro, isso, né? e o corpo inteiro sente, né? Anatomia. Eu agora estava sei de pensando, ela todos os falou assuntos. mindingo. Mindinho. Eu sei falar mendigo. Eu sei falar mindinho. Eu pensei, será que eu falo que é mendigo? Não, mas é porque muita gente fala assim, tem o quê? Acho que 6 anos que eu não estou à frente de um trabalho, de uma igreja e tal. Mas o chamado, ele te acompanha. Com e não certeza, adianta. Sandra. Você pode estar no ventre do peixe, você pode tentar fugir. Não adianta. Aquilo que o Senhor No determinou. mundo espiritual, Chamou você para fazer, é você vai uma fazer. pregadora e pronto. Não tem como. Você tá num ambiente ali descontraído. Já aconteceu, por exemplo, uma vez eu fiz uma viagem com umas amigas, né? Sem as crianças e tal, aí na beira da praia. Aí, vamos, tem um barzinho na beira da praia. Eu não bebo, mas eu gosto de uma música ao vivo, né? Então, 2 E cocas você de pega o microfone, canto. Então, assim, de repente as meninas olham para mim e falam assim, Sandra, não tem condição de sair com você. Você está pregando 3 horas da manhã, o moço afastou o copo de uísque, porque é em tempo e fora de tempo. É verdade. Né? A gente Em é tempo e fora instrumento. de Quando tempo. ela falou do termostato, ele sozinho ele não faz nada, ele é só um instrumento. Alguém tem que chegar e colocar ele ali no ambiente ou numa água e tal. Então a gente é instrumento. A gente Isso. só precisa estar disponível. Isso. É tudo que o Senhor quer de nós, né? E é a multiforme graça que a gente encontra na igreja, né, no corpo, ela é incrível. Porque, por exemplo, uns sabem pregar, Sim. outros vão cantar, outros vão fazer outras coisas, cada um dentro ali do seu chamado, né, dentro do seu propósito. Então, eu acho que esse complemento, né? Eu acho que isso é incrível. E não existe o relacionamento com Deus, apesar de ser pessoal, Sim. ele apesar de ser vertical, ele é horizontal. Não existe um relacionamento com Deus Apesar de ser sem- vertical, ele é horizontal. também. É por meio dos irmãos também. Né? Né? Se não há a comunhão, Sim. não tem relacionamento entendi. com Deus. Comunhão, Porque a entendi. palavra de Deus diz que se eu digo que amo a Deus que eu não vejo, mas não Não amo amo meu meu irmão irmão que eu vejo, Sim, eu sim. estou mentindo. Verdade. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Né? Verdade. Se eu me ajoelho diante do Senhor para fazer uma oração contra a vida da Érica, porque eu acho que o Senhor precisa pesar a mão na vida dela e tal, a palavra de Deus diz que isso é feitiçaria e os feiticeiros não entrarão no reino do céu. Né? Então a gente precisa entender
que o Senhor não faz seleção de pecado. Né? A igreja, às vezes, a gente se pega fazendo isso, né? Sim. A tal coisa é pecado, é abominável aos olhos do Senhor. Mentir também, a feitiçaria também, e a idolatria também. Quantas vezes a gente tem apego a dinheiro ou a uma determinada pessoa, né? Que você vê a igreja está idolatrando a pessoa errada. Quantas vezes a gente se pega fazendo isso, né? Então, assim, essa comunhão, ela é fundamental. E Paulo diz que o corpo e o sangue de Cristo é essa comunhão, é o partir do pão. A gente abençoa ali o pão e o suco de uva, né? Algumas igrejas são um pouco mais modernas, põem um vinhozinho ali e tal. Mas aquilo ali é uma simbologia. Sim. Aquilo ali de nada adianta se eu não consigo me relacionar com vocês, se eu não consigo me relacionar com a Érica. Isso, né? O segredo, ele está aí. Apesar, e aí vem essa onda de desigrejados que às vezes querem levantar uma bandeira de eu não preciso estar num templo, né? Não, a gente precisa conviver entre o povo de Deus, como família de Deus, com um chamado, exercendo o chamado que a gente tem, a gente recarrega as baterias, a gente se suporta, a gente recebe instruções, né? Ali para a gente guerrear lá fora, né? Exatamente. Dentro da igreja você é alimentado, você fica sem comer? Não você não consegue ficar. Então, da mesma forma, eu preciso alimentar o meu espírito, né? E a palavra de Deus diz que quando um cai, o outro levanta, né? Exatamente. E às vezes a pessoa diz assim, suportar o outro em amor, porque eu não gosto da Érica, mas eu suporto. Não, é dar o suporte. Exatamente, né? Exatamente. Nossa, tá lindo. Outra coisa da igreja também, além de tudo isso que vocês falaram, é aquela... Eu acho que vocês falaram isso agora que eu tô pensando. Eu paro em algum momento e eu viajo, depois eu volto para a conversa. Então, se vocês falaram, me perguntar. Adoro. Então, nessa viagem, assim, talvez eu tenha perdido. Mas na igreja a gente sente aquela... Como é que fala? Energia. Atmosfera. É como se o céu... né? Por exemplo, às vezes a gente vai porque é domingo e porque tem que ir. Nem sempre a gente quer ir, mas a gente vai porque a gente vai. Às vezes a gente está cansado? Às vezes a gente está cansado, enfim. E aí a gente chega lá meio descrente, eu então viajo vários procurando. Aí quando eu olho para o lado tem a irmãzinha que está lá fervorosa, feliz. Eu falo, gente, por que eu não posso fazer isso também? Então aquilo te contagia, né? Então, é importante ver, e às vezes aquele louvor lindo ali, você, se estivesse em casa, você talvez não estivesse desfrutando você de um momento com Deus, talvez mais com certeza. E aí você escuta aquele louvor e você já volta mais recarregado. Então, para mim, é importante também por causa disso. Por isso que eu não consigo ficar muito tempo sem estar congregando com pessoas mesmo, né? E sem contar que lá, de repente, você chegou ali meio abatido, aí alguém já te cata, vem cá, vou fazer uma oração por você, meu irmão. Vem cá, minha irmã, vou orar contigo aqui, né? Então, assim, dá um testemunho, de repente você está lá, alguém te dá um testemunho lá, você, meu Deus, minha fé agora foi edificada. A fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir. Então, assim, por isso é que eu acho que a gente não pode perder esse vínculo, né? Eu acho necessário. Né? A gente precisa, sim, como a Sandra falou, cumprir o nosso ID e ir lá fora, mas a gente precisa buscar lá na igreja, né? onde você congrega, enfim. Sandra, me diz uma coisa, você consegue ser feliz o tempo todo? Eu acho que a gente, em algum momento, a gente até falou sobre isso aqui, mas como eu tinha programado essa pergunta aqui, eu estou fazendo. É que não tinha mais outra para fazer, acabou? Você é feliz o tempo todo? Ai, gente, partindo do princípio que a felicidade não é uma circunstância, sou feliz o tempo todo. Desculpa, Érica, segura aí. Não, eu entendi dessa vez. Eu estava na conversa agora. Viu? E assim, é exatamente isso. A felicidade, como eu disse antes, é diferente da alegria. Sim. Né? A felicidade, quando a gente começa a pensar em tudo que a gente tem, com certeza eu já te respondo também. Eu sou feliz. Como a Sandra é feliz, como eu acredito que você seja feliz também, Ricardo. Como o Ricardo é feliz. Então, assim, a felicidade é algo que é constante mesmo. A gente tem a felicidade. Agora, a alegria talvez não, né? Talvez a alegria falte em alguma... Você é alegre em todo o tempo? O tempo todo? Não, claro que não. Eu acho interessante, assim, eu não sei se... Foi o que você acabou de falar aqui do Jefferson e tal, né? Dentro da casa da gente, acho que é o lugar que a gente tem mais liberdade de baquear. Nós somos nós mesmos. De baquear, de baixar a guarda, né? De
ser você. Pegar uma panela, jogar um copo. Ricardo fazendo vários sinais de socorro. Posso fazer o alien. A gente tem uma piadinha interna que às vezes sai o alien, né? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, ela tá ali falando. Sabe, Fana, essa pessoa calma e tranquila, nem em todos os momentos, meus amigos. Tudo bem, gente. Tudo bem. Ela só dá aquele olho, porque o olho dela é um pouco grande, então ela vai abrindo assim, aí você já vai sumindo, pegando o seu Nem todos os 12 discípulos eram João, né? Falava o Pedro. Exatamente. Às vezes o Judas. Mas a Fana é uma bênção. Eu não estou aqui criticando, não. Estou falando que ela é uma pessoa com medo. É porque o Allen, né, e Ricardo hoje também não está muito bem. A gente teve alguns problemas aqui antes. A pressão está pegando feio. Graças a Deus, problemas técnicos, mas está tudo resolvido. Mas é muito engraçado até nisso, né? E assim, a gente vê até onde vai, qual é o limite das pessoas. O Ricardo estava nervosíssimo, porque eu conheço o Ricardo há 30 anos, Ricardo. Então, eu já saco quando ele está nervoso. Mas talvez Sandra não tenha percebido. E fala que não fazia sinais. Não era que fazia sinais. Que senão ele acaba comigo aqui. E Fana também. A Fana, o Alien vem mesmo. Mas ela é uma pessoa muito consciente. Então, ela não mata ninguém, não bate. Por quê? Porque o fruto do Espírito... E aí eu aprendi isso uma vez, assim, acho muito bonito a gente levar isso. Ele é como se fosse uma mexerica, né? Verdade. São vários gomos, não são frutos do Espírito, é um fruto só. Então, é o amor, São as virtudes do a fruto, alegria, né? Que bonito a isso, né? bondade, Mas eu não entendi. a longanimidade. São os gominhos, os gominhos. Mas de um assim, fruto um só. fruto só? A mexerica não é um fruto só? É um fruto Quando você só. bate, ela tem vários gominhos. Tem vários gominhos. O amor. E O por que a gente fala domínio fruto próprio. do Não, próprio? a gente Mas fala, a gente então- fala errado. É o fruto do Espírito. É sério É isso, errado gente? dizer Os dons frutos, é no plural, mas o fruto, Senhor, um dia com Sandra, eu vim aqui só pra isso. Aleluia. Meu Deus, eu vim aqui só para aprender isso. É o fruto do Espírito. então. E o domínio próprio está aí. Porque é claro que às vezes a gente tem vontade, gente, de esganar alguém, Onde de ele tá? tacar uma caneca na parede. A gente tem vontade. Eu quero saber. Mas o Espírito Santo de Deus é que gera frutos, né? Gera. A presença do Ele Espírito Santo gera. de Deus em nossa vida gera Isso. o fruto. Isso. É, Tá bom, eu me não corrigi fala mais mais, os não. frutos. Não fala. Muito legal. Nossa, que Aplausos, cadê o aplauso? Sandra também é cultura. Procurando Nemo. E se a gente for pensar um pouquinho também nessa questão, você é alegre o tempo todo, você é feliz, né? O que você faz? Uma vez uma pessoa, alguém perguntou para ela, porque ela era muito alegre, muito feliz, sorria, ficava rindo o tempo todo, e a pessoa chegou para ela e falou assim, mas me diz uma coisa, o que você toma para ser tão feliz assim? Ela falou assim, eu tomo boas decisões. Eu decidi ser feliz. Ai, que lindo. Ou seja, É uma escolha. apesar das circunstâncias, eu posso escolher, né? Até aquele vídeo meu sobre o baú das desilusões, né? Eu vou escolher onde é que eu vou colocar aquela dor, né? Ou eu posso levar para o lugar da reconciliação, né? Ou eu posso levar aquela dor para o baú das desilusões e ficar ali me lamentando eternamente, né? Por conta daquilo que aconteceu. Então, tem uma frase que é muito clichê, mas que eu gosto demais dela, que diz assim, que eu escolho o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo, né? Então, alguém te traiu, né? Ai, que horrível, né? Alguém te... Mas a gente é pra mim? Ai, meu Deus. Eu não vim aqui para ter a minha vida exposta. A profecia. Mas aí é que tá. Na pergunta que a Fana fez, faltou a segunda parte, porque eu recebi um script. Que aí ela perguntava assim, Fana, pergunta o resto, Fana. Você é feliz o tempo todo? Pergunta o resto, pergunta. Tem alguma coisa, Sandra, que rouba a sua alegria? Calma, essa pergunta me pegou de surpresa. Eu mandei um script para ela. Pra ter uma noção, né, de como seria ser. Me pegou de surpresa. Não, é sério. Foi muito importante a história da traição, assim, tem uma coisa que rouba minha alegria, que me abate de verdade, é a pessoa de ser desleal. Porque, assim, eu tenho, por princípio mesmo, tanto familiar que eu recebi dos meus pais, como da palavra de Deus, de ser honesta com as pessoas. E aí eu tenho uma ingenuidade que às vezes me irrita, porque eu já tenho 44 anos de idade. Nem parece. Brincadeira. 43 e 9 meses. E aí
aí eu tenho uma ingenuidade que às vezes me aborrece, que eu acho de verdade que você vai ser tão leal a mim quanto eu sou com você. Você cria uma expectativa em relação ao outro. Assim, eu não vou mentir pra você. Por pior que seja a situação, eu vou chegar falando a verdade. Nem que eu chegue falando com um jeitinho, mas vou passar pra você a verdade. Então, eu parto do princípio que o outro não vai mentir pra mim. Sim. E aí, eu não sei lidar com a mentira. Me deixa, assim, sem chão. Sem chão mesmo, assim. Vem aquela sensação de traição, de deslealdade, sabe? E aí, com o passar dos anos, graças a Deus, né? E aí a gente procura isso no Senhor. O Senhor me ensina, né, a tratar essa situação. Eu venho compreendendo um pouco mais e entendendo que eu não posso esperar do outro que ele seja como eu. Você né? ainda não assistiu ao vídeo da Fana Lopes Não, gente, sobre expectativas. Ela é a mais nova inscrita do Sim, seu eu recebi canal. o link essa semana e eu vou assistir. E eu falo, nem que seja na velocidade 2. Eu não tô me lembrando. Eu tenho mania de assistir. Gente, não. Os áudios também. Eu sou uma pessoa tão acelerada que não tem uma galera que assiste vídeo de Cretina. cravo para poder ficar tranquilo. É meio nojento, desculpa, gente. Eu assisto na velocidade 2, porque eu não tenho paciência. Tira logo essa meleca. É tipo isso, entendeu? Mas eu assisto e eu presto atenção. Pois Tanto é. é que eu tenho aqui conteúdo aqui nesse lugar. Tá vendo só, né? Então tem um vídeo meu, eu não estou me lembrando do nome dele, que eu falo sobre as expectativas. E eu falo bem isso mesmo, porque é melhor a gente não criar expectativa Verdade. com relação a nada nem a ninguém, né? E se por um acaso alguém te decepcionar, aí a gente precisa ir para aquela frase clichê. O que eu vou fazer com isso que fizeram comigo, né? Verdade. Né? Então E aí eu fui para um outro patamar também, quando eu entendi que eu também decepciono as pessoas. Sim. Porque eu achava que era fofo o tempo todo. Não, eu sou fofo o tempo todo. Não. Né? As pessoas também criam expectativas e existe algum momento ali que, por alguma situação, você não consegue atender. Né? Então, assim, eu tive um problema em relação à amizade por muitos anos. Né? Eu tive um trauma aos 12 anos, em que uma amiguinha de adolescência, ela teve uma atitude que me deixou triste, porque assim, eu era uma pessoa que tudo que eu tinha eu dividia com ela, tudo. Meu pai comprava um ovo de Páscoa, eu fazia ele comprar 2. Meu pai comprava um bichinho de pelúcia, Você eu não fazia ele comprar Oi, mas que 2. cretino. Em vez de você dividir o seu, você pedia pro seu pai comprar outro? Eu pedia pra comprar 2. Mas olha é pra só. mim e pra fulaninha. É Páscoa, pai, quero um ovo pra mim e pra fulaninha. E um dia, voltando da igreja, uma escola dominical, mas ela era uma criança também. A gente parou num lugar, o pai dela foi comprar ali um queijinho, uma coisinha e tal. E eu lembro como se fosse hoje. Ele deu um chocolate pra ela e disse assim, eu só tenho dinheiro pra comprar um. Eu tinha certeza absoluta que ela dividia aquele chocolate comigo. gente. Absoluta. E ela guardou. E ali eu criei um bloqueio, assim, não existem amigos. Você vai ter no máximo colega. E fui levando isso para minha vida, para minha vida adulta e tudo mais. Quando eu passei pelo episódio de divórcio, de separação, em que eu trabalhava, onde a Erika trabalhava, não direi o nome para não dar likes. Para não dar engajamento. Ai, lugar abençoadíssimo, graças a Deus. Eu conheci uma rede de apoio muito importante, de amigas que se uniram a mim e eram pessoas que me mandavam mensagem, me ligavam e passaram por problemas parecidos, né? E tinha amiga que me acompanhava até a parada, não vou deixar você ir sozinha, e tinha amiga que ligava. E eu fui entendendo o valor da amizade. Então, mudou completamente. É interessante como o Senhor vai tratando a gente, né? E aí, às vezes, você passa por uma circunstância tão difícil que você não esperava, mas tem um propósito, né? E hoje, graças a Deus, eu me vejo muitas vezes abençoando, cuidando de pessoas na área que eu fui ferida lá atrás. Normalmente é assim que acontece. É um Sandra. preparo, né? É uma escola para o Senhor. Você é usado para curar na área que você foi ferida. Exatamente. Né? E aí, teve essa rede de apoio, as meninas com quem eu falo até hoje, e aí eu comecei a entender a importância da amizade. E aí eu fui procurar na Bíblia, e aí eu amo muito aquela palavra em que Jesus estava numa sala pregando, e estava muito cheio, e os amigos abriram um buraco no teto da sala, gente, para descer aquele... Também amo essa passagem. Aquele deficiente, né? A palavra diz o paralítico, né? Então, assim, ele não iria sozinho. A gente precisa mesmo das pessoas. A gente precisa dos amigos. E todos nós temos falhas, né? E todos nós temos defeitos. É verdade. E como você falou, uma vez aqui ou acolá,
a gente pode decepcionar alguém, né, Quase também. sempre, Então, nós não somos perfeitos. Quase sempre. Quase sempre. Também. E lembrando que dentro dessa mesma pergunta, né, a gente lembrar de Eclesiastes 3, né? Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, assim, há tempo de sorrir, mas vai haver o tempo do pranto também. Sim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então, são promessas de Deus e a gente vai seguindo firmados nessas promessas, né? Érica, se vê aí, a gente tem visto, né, tanta aula disso, aula daquilo nas redes sociais, né? Aprenda aqui em 5 passos como ser feliz. Compre o curso tal e conheça a verdadeira felicidade. Você acha mesmo assim que existe uma fórmula para isso? A gente até de alguma forma já até falou sobre isso aqui, mas tem alguma fórmula a felicidade? Eu acho que não sei, gente, eu acho que não. Você acha que em 5 passos, se eu seguir alguém, em 5 passos você vai conseguir? Não, mas eu quero saber esse curso aí. Mas engraçado que vai que tem. Mas para mim você deu uma fórmula. Tá vendo? Para mim você deu uma fórmula. Para mim a fórmula da felicidade é um coração grato. Pode ser. Sabe? Pode ser. Porque a partir do momento que você começa a ver as coisas pela ótica da gratidão, que foi dito aqui, gostou sobre a ótica da gratidão? Improvisei Mas é verdade, quando você começa a ver as coisas, eu tenho muito isso, assim, eu não tenho muita coisa, né? Eu não tenho muito dinheiro, tem um negócio de dinheiro, não sei, não posso opinar sobre esse assunto. Nunca vi. Eu só ouço falar, inclusive. Mas assim, isso é um hábito meu, né? E todas as manhãs eu acordo e eu repasso toda a minha vida. Senhor, como é maravilhoso ter o lar que eu tenho, os pais que eu tenho, os filhos que eu tenho, o emprego que eu tenho. Sabe, eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue viver murmurando o tempo todo e reclamando o tempo todo. É do emprego, é do salário, é da família, é da casa, né? Então, assim, e isso é um hábito que o Atos dorme comigo, né? Até hoje. O Atos mesmo tem muito esse hábito antes de dormir. Os maiores eu já não sei, porque eu não acompanho mais. Mas, assim, o Atos ainda tem de fechar os olhos e falar assim, Senhor, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada porque a nossa despensa está cheia, porque a nossa cama está quentinha. Porque são coisas que a gente acha que é simples, que é pequena. E a gente passa a não agradecer. Não agradecer, que a gente acha que é tipo assim, a obrigação, o óbvio, né? É a obrigação. Não, o fato de eu conversar aqui com vocês, né? O fato de eu conseguir respirar sem precisar de um aparelho ou de uma medicação para isso, de eu poder me locomover, e tantas outras pessoas que passaram por situações adversas, que precisam de uma coisa para respirar e tem o seu coração grato, que tem uma dificuldade de locomoção e tem o seu coração grato, né? E a gente entender o cuidar de Deus nos detalhes, nas pequenas coisas. Você para de me olhar assim, Érica. Você tá linda. Então, eu acho de verdade que se existisse uma fórmula assim, da felicidade, é o coração grato. Acho que quanto mais a gente agradece, mais a gente atrai. Verdade. Né? E às vezes a gente não tem tudo que a gente quer, porque a gente também é muito olho grande. Né? Mas a gente tem o suficiente e a gente precisa entender, Deus é suficiente. Deus é suficiente. O meu sustento, ele não vem do meu emprego nem do meu salário, ele vem de Deus. De Deus. Então, independente do meu salário ser um salário mínimo, 10 salários mínimos, não é daí que vem o meu sustento. O meu sustento vem do Senhor. Quando a gente entende isso, você meio que tira o peso das costas. Né? E a gente entender, assim, eu vejo dessa forma, né, que a felicidade encontrar no caminho, no percurso, na travessia, né? É como você falou, é observando e agradecendo os mínimos detalhes, é tomando um café com um amigo, sabe, indo passear com o filho, indo visitar os pais. Isso é o percurso, né? Então, assim, quando eu chegar do outro lado do rio, aí sim eu vou encontrar a felicidade. E aí você perdeu o percurso. Seu foco estava lá
do outro lado do rio e você perdeu Não o percurso. aproveitou, Não caminho, aproveitou né? a viagem. E eu acho que se você encontra, aí você morre, porque aí você perde o propósito de vida. Exatamente. Daí acabou, você Exato. tem mais o que para fazer aqui? Exatamente. Então a gente sempre vai ter essa uma busca. evolução, Exatamente. Nossa, esse aqui tá na minha frente aqui. Bom, então agora eu queria. A gente já está caminhando para o final. Eu queria te perguntar uma coisa, Sandra. Comente. Dinheiro não traz felicidade, mas manda a tristeza para bem longe. Era você que ia responder? Não, Era a Érica. Não, não era eu, não. Eu tô aqui bem calada. Inclusive, eu sabia essa como a Sansa. Ricardo não assistiu o Chaves, ele não entendeu. Não, ele tá assim, nossa. Gente, Mas eu achei super inclusive eu gastei minha piada momentos atrás, quando eu disse que eu não sou capaz de opinar, porque o dinheiro eu nunca vi. Eu só ouço falar. Assim, eu acho que o dinheiro, ele compra comodidade, né? Ele compra conforto, ele te proporciona momentos, né? Você ter dinheiro para bancar uma viagem boa, criar memórias. Eu acho muito importante criar memórias, sabe? Sempre que eu posso sair com os meus filhos, eles estão ficando maiores agora, eu não gosto muito de sair, porque o pessoal não gosta de sair com você, que o pessoal né? da minha idade me acha engraçado, eles já acham que eu pago mico. O Atos ainda me admira, mas... Aproveita enquanto ele está te admirando. De vez em quando ainda rola uns, ô mãe. Mas assim, compra momentos, proporciona algumas coisas, mas a felicidade não. É aquela historinha, né? Que às vezes a gente escuta assim, o dinheiro compra cama, mas ele não compra o sono. Isso, né? O dinheiro paga um plano de saúde, mas não compra a sua saúde. Exato. Né? E a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Exato. Né? O apego ao dinheiro, acho que o erro está aí, de você idolatrar, de você dar ao dinheiro um valor mais do que ele realmente tem, né? Eu acho que eu, como igreja, se eu tenho condições para abençoar o próximo também, para investir na igreja. Esses dias eu adoro entrar numa treta na internet, hein? Entrei numa treta na internet esses dias. Não, por questão disso, assim, da pessoa questionar o fato de você ofertar ou de você dizimar. Gente, eu queria ter mais para abençoar mais os projetos das igrejas, sabe? Para abençoar as pessoas realmente que precisam, porque eu acho que o dinheiro, ele tem que estar a nosso serviço, não a serviço do dinheiro. Não, é gente, bonito, não né? foi? Agora... Obrigada. Não, mas na verdade, a gente já sabe. Isso é um fato, né? A gente sabe que o dinheiro, ele não... que a felicidade não está no dinheiro, que não está em coisas, que não está em pessoas, né? E a gente tem que aprender a diferença entre preço e valor. É até um livro que eu achei tão interessante, chamado O que o Dinheiro Não Compra, do Michael Sandel. Achei muito interessante. Ele fala sobre preço e valor. Existem coisas que têm preço e existem coisas que têm valor. Por exemplo, a minha família não tem preço, ela tem valor. O problema é quando a gente começa a desfocar, a correr atrás das coisas que têm preço em detrimento das coisas que têm valor. Então, eu vou deixando para trás aquilo que tem valor, porque eu preciso correr atrás daquilo que tem preço. Então, como você falou, né? A raiz o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele pode estar no meu bolso, mas ele não pode estar no meu coração. Né? Então, lembra daquela passagem do jovem rico? Nossa, quando ele encontra Jesus, aí ele fala assim, mas mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, já sabendo o que ele estava pensando ali, né? Como quem diz, né? Nossa, isso aí você já está garantido, meu filho. Você já faz, né, tudo direitinho. Aí Jesus falou assim, cumpra os mandamentos. Ele falou assim, estava ótimo. Era só parar aí. Oi, já faço. Pronto. Gente, era só ir embora. Eu já faço, Jesus falou, e eu já faço, tchau. Aí, o que ele fez? Foi perguntar mais coisas. O que me falta ainda. Exatamente. E aí, Jesus disse para ele perguntou, Jesus falou. Né? Então, vá e vende tudo aquilo que você tem e distribua, né? E ali diz que ele saiu triste e foi para casa ali. Se abateu porque ele tinha muitos bens, ele era muito rico. Ou seja, a oportunidade de viver coisas incríveis com Jesus, né? Exatamente, por conta do dinheiro. Então, o dinheiro ele não pode
ter esse papel, né? papel. Pronto, obrigada pela palavra, Eriquinha. Alguma coisa eu tenho que falar. Mais alguma frase para completar? Não, olha só, agora eu vou te perguntar. Mas, Senhor, não acharia ruim se o Senhor mandasse um bolo de dinheiro para mim, não tem problema. Não, porque dinheiro é bom. Quando Sim, ele não necessário. não adianta a gente ficar aqui também, não, porque o dinheiro... Gente, ter dinheiro é legal, porque você pode conseguir assim, um certo conforto. Né? Eu não estou falando de quantidades extremas de dinheiro, eu estou falando daquilo que te dá Mulher, mínimo. sobrar né? sobrar algo. Sim, A gente está falando de pouca coisa. não é ganhar ainda, até né? porque eu não conheço as grandes coisas. Eu conheço, assim, em termos de dinheiro, Mas eu eu conheço estava aquele ouvindo limite, uma né? psicóloga falar, e ela falou assim que as pessoas ricas, elas têm a tendência a ter mais depressão. As pessoas Ouvi isso muito também. ricas. Por quê? Porque elas conseguem tudo o que elas quiserem. Verdade. Então, o que mais? Elas não têm nem anseio mais. Porque Tudo se ela que o dinheiro pensar, pode comprar, Tudo que né? o dinheiro pode comprar. O que ela pensar, ela Compra um pobre, me compra. Compra minha casa, me adota. já não vai mais te querer. Mas pelo menos um tempo ele Então é isso, porque a pessoa não tem mais nem com o que sonhar, porque tudo que ela quer é uma lancha, tá lá. Quer uma viagem, já conseguiu. Então, assim, é muito difícil ter tudo, né? Ter tudo financeiramente. Isso. Então, às vezes é bom, viu? Eu vou te alegrar. É bom ser pobre, Oh, Deus, porque você tem muitas coisas para sonhar. Entendeu? Conseguir uma O filho coisa do homem não aqui. tinha onde repousar a cabeça, né? Então eu não posso reclamar que eu tenho uma cama maravilhosa. Tá vendo? Tá vendo? Se a gente for pensar bem... Você tem muitas coisas para você sonhar, pra você Pois é. conquistar. Entendeu? Aí, pronto. Eriquinha, me diz uma coisa. A gente precisa, a Bíblia diz, né, que a gente precisa chorar com os que choram e rir com aqueles que se alegram, né? Se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Você acha, assim, na sua experiência e nos seus relacionamentos, não estou falando só de relacionamento amoroso. Pelo amor de Deus, já falei demais. Estou falando já de chega. relacionamentos Nossa, fiz tudo. interpessoais aí. Você acha assim, o que você percebe com relação a isso? É mais fácil um amigo seu, uma amiga sua, chorar com você as suas tristezas ou se alegrar com você pelas suas conquistas, pelas suas vitórias? O que você acha? Eu acho que é mais fácil chorar com as minhas tristezas, porque, como eu falei no início, é muito difícil a pessoa entender uma pessoa alegre, plena, principalmente quando a gente não está, né? Então, aqueles que realmente sorriem comigo, sem falsidade, né? Não, eu são fui as paga. pessoas... Ela me deu um cachê para eu rir do que ela São as pessoas que verdadeiramente te amam. E isso é a minoria, né? Então, assim, eu acho que chorar comigo é mais fácil. Tem um ditado do mundo que fala que as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Né? Exatamente. E eu achei tão interessante que eu estava vendo uma frase hoje que diz assim que na dificuldade você conhece, na tristeza, na angústia que você conhece os verdadeiros amigos. Então, se a gente for pensar bem, é na alegria, né? Que você conhece os verdadeiros amigos. Você queria, Mas pode continuar respondendo mas aí. é mais ou menos isso que eu vejo. Se a pessoa conseguiu se alegrar Sim. com a minha... Você tem noção do que é amigo isso? de verdade. Porque chorar, você consola fácil. até um cachorro que está ali Verdade, na rua. verdade. Você vai ali, faz um carinho. E a gente tem essa natureza de se condoer com Sim. o outro. A gente se compaixão, entristece, né? compaixão. A gente vê um mendigo na rua e aí a gente Eu falei mendigo, quer hein? ajudar. Um morador de rua, que eu não sei se mendigo é um termo aceitável. Ai, meu Deus, agora tu tem que A gente policiar. precisa pensar, eu não sei mais. Então, eu acho que é mais difícil a gente encontrar isso. Mas o que você esperava que eu fosse responder? Não, exatamente isso. Tanto é que eu estava pensando nessa frase que eu li hoje, né, falando assim, olha, é quando você está bem, é quando imagina, você chega para uma amiga sua e fala assim, fulano, que você não vê há muito tempo, você fala assim, digamos que você encontrou a Sandra, né? Pronto. Aí você chega para a A gente Sandra se viu o Murilo. e fala assim, Sandra, nem te conto, tem 5 anos que a gente não se vê, mas nesse período, minha filha, a coisa foi ótima para mim. Olha, eu me casei com um cara maravilhoso,
tenho 2 filhos fantásticos. Olha, sabe aquela promoção que eu queria? Eu consegui muito mais. Eu estou ganhando tanto dinheiro. Estou acabando de chegar de Dubai agora. Fiz uma viagem fantástica com a minha família. E aí você vai olhando para o olho da Sandra. Aí o brilho vai sumindo. O filme da sua vida na sua cabeça, olha pensa, o meu Ricardo. Deus. Igual você no banheiro. Gatinhando. Aí o brilho vai sumindo. O brilho né? vai sumindo. Assim, né? E aí, de repente, ela fica tão incomodada. Claro, eu estou dando só um exemplo aqui, não estou dizendo que é o caso. Ela fica tão incomodada com aquela. Com todas essas conquistas, né? Que ela simplesmente ela precisa se retirar dali, porque ela não consegue suportar, né? Ver assim, você melhor do que ela, que foi até o que a Sandra falou. Então, eu acho que essa frase, né, que eu li hoje, é muito disso mesmo, né? Você realmente, então, vai conhecer o verdadeiro amigo naquele momento que você está, né? Você está bem na fita, né? Onde está tudo correndo Mas otimamente tem outro lado também. bem. Agora eu estou entendendo o que você falou, né? Uhum. Porque você está indo, estou indo ali, vou comemorar meu aniversário, estou muito feliz, aí enche de gente. Agora, quando você está ali triste, às vezes não aparece. Então, pode ter dois, Acho que é nesse dois sentido sentidos. que a Bíblia fala, né? verdade. Que você faz um amigo em tempos de paz, mas é na angústia que Conhece ele o se irmão. revela. Desculpa, gente. conhece- Você pode cortar essa parte. Você que pode eu respondi o contrário que ela queria ouvir. Não, mas isso é exatamente Você vai isso aí. responder aquilo que você pensa, né? Mas a gente conhece. Agora eu vou refazer aqui para não parecer que eu estou só do lado de cá achando que o amigo é aquele que você só conhece no momento da alegria e de quando tudo está bom. No momento da tristeza também, da angústia, como diz a Sandra, né? No momento da angústia a gente conhece o verdadeiro irmão, né? Então existem os dois lados, existem. Existem os dois lados, conta, então, né? Não. Sandra, sorrir, então, ser feliz, ser alegre, faz bem para a saúde, isso, Sandra? Dizem os cientistas renomados, dos quais eu não sei nenhum nome, que sim. Liberam os hormônios aí, né? Eu não sei. Ocitocina, Ocitocina, Dopamina, serotonina. dopamina. Eu até anotei aqui, gente, Faz olha. bem Petrina. danado. Petrina é o nome da minha mãe. Eu vou ler aqui, ó. Olha só, é o A cola, quarteto, a cola, o quarteto da felicidade. Ser feliz, olha só como é importante. Libera 4 substâncias químicas naturais no nosso corpo. E geralmente definidos como o quarteto da felicidade, que é a endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina. Acertamos 3, Oxitocina. a endorfina. Pronto. Endorfina? É verdade, endorfina. Então, assim, realmente é bom ser feliz, faz bem. E o que a Bíblia fala, Sandra? Que o coração alegre aformoseia o rosto. Isso mesmo. Então a gente não precisa nem de plástica. A gente não precisa nem de plástica. Não. Gente, vocês estão tão afinadas que eu sabia Eu tô isso, sobrando. mas de um jeito diferente. Eu falei, eu vou nem falar. E as duas falaram e deu certo. Por isso que a gente tem que escolher Não ser foi feliz, combinado. gente. Porque o coração alegre formoseia o rosto. Exatamente, olha porque aí. assim, até para a nossa saúde física, porque a gente fala assim, não, tá feliz é para minha saúde mental, para minha saúde emocional. Não, para a sua saúde física também. Isso se reflete quando na você saúde física. Sorrir, você movimenta 12 músculos. Eu estudei. Ah, é? Quando você sorri, quando você gargalha, são 24 músculos. E quando você gargalha conversando, são 80 e tantos músculos. Eu que sou uma pessoa Mas então sedentária, é ruim. eu preciso rir todo Você tá por isso que dia. eu tô gostando de ruga? Não, é exercício físico, Ai, é meu bom, pai é bom. É bom sorrir. É, A essas gente são as marcas do tempo, desculpa. Pelo que a Senhora. Bíblia fala, né? A gente vai. Eu fico com a Bíblia, né? Traz formosura para o rosto, né? Então, assim, se a nossa alma está feliz, com certeza o reflexo vai vir na aparência, né? No seu visual, no seu semblante, né? Então, é tudo de bom ser feliz, gente. A gente agora já está realmente caminhando para o final. Eu tinha feito aqui essa pergunta, a gente já até falou sobre ela, Érica. Eu tinha falado para te perguntar sobre... Você acha que a alegria, então, é uma questão de escolha? A gente até falou aqui, né, que... Sim e não. Porque a gente, por exemplo, eu acho que eu já nasci com essa Tendência, característica, com essa característica, tendência. Mas
eu acho que é uma coisa que a gente consegue treinar. Treinar, andando com pessoas assim, sendo grato. Sim. E eu acho que a gente consegue perfeitamente ser pessoas alegres e com a gratidão, felizes também. Então, eu acho que qualquer um, com o que tem, consegue ser. E você falou uma coisa muito importante. Eu nem tinha pensado nisso, Você né? falou Que uma coisa importante. muito importante. Poxa vida. Olha, que você falou assim a influência de pessoas, né? Tem aquele ditado popular: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E a Bíblia já diz, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, assim, eu tenho sim que pensar onde é que eu estou me assentando, né? Salmo 1, né? Não se assente na roda dos escarnecedores. Então, assim, será que eu estando aqui, eu não estou sendo contagiado pela tristeza, pela murmuração? Né? Então, assim, quando você pode influenciar e mudar aquele ambiente, ok. Mas se você já ali, como a Sandra falou, tentou, tem resistência, a pessoa não está querendo de jeito nenhum, então não fica ali também, né? Você, como diz Paulo, bate a poeira ali dos pés, porque, na verdade, as pessoas, a nossa função, o nosso papel é influenciar, mas se eu não estiver ali muito bem, muito preparada, ali com a palavra, de repente eu acabo sendo influenciada, né? Por uma atitude de reclamação, de murmuração, por uma conduta assim, né? Exatamente. Então, muito legal. Bom, então agora é a última pergunta que eu vou deixar aqui para vocês. Se eu perguntar para vocês hoje sobre o melhor caminho para a felicidade, o que vocês me diriam? A gente já falou muito aqui, mas Você já só para a gente fechar. Essa não, tava nesse. A Sandra já falou. Jesus Cristo é o único caminho. Muito bem, Érica. É ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. A gente falou da ponte, né, que ele reconstruiu para nós. Ninguém se liga de novo ao Pai se não for por ele. E quando a gente se reconecta, quando a gente, em Cristo Jesus, a gente tem acesso de novo ao nosso Pai, isso realmente traz a felicidade, Preenche, a plenitude da Plenitude. felicidade. Isso É a mesmo. plenitude, né? É a vida em abundância. E uma coisa assim muito importante também é a gente fazer a alegria do outro, né? É você se alegrar fazendo a alegria do outro, né? Esses dias agora a gente foi na casa de um irmão, de uns irmãos, e esses irmãos falaram assim: nossa, a gente está com tanta dificuldade, a gente não está conseguindo ir para a igreja. E a gente gostaria muito que vocês viessem aqui trazer a ceia, ministrar aqui uma palavra. E a gente foi nesse lugar, que foi assim, eu acredito que nós, né, Ricardo, saímos de lá muito mais abençoados. Porque quando você proporciona para o outro, né, um momento assim de alegria, de felicidade, você sai muito melhor. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Jesus, ele nos mostra isso, né? Então, gente, ai, que... Érica fingindo, ela sentindo. Pizza! Agora a gente vai sair para comer pizza. Ricardo disse que O Ricardo não. está me lembrando aqui. Não. Gente, mas eu me lembro das comidas que eu comi. É uma lembrancinha para Érica, para as minhas entrevistadas. Você já ganhou uma lembrancinha para Isso. Ó, gostaram? Uma caneca da Fana Lopes. Repleta Cheia de comida. de chocolate. Gente, que maravilha. Amei. Obrigada. Deus abençoe. Olha só. Este vazio aqui da caneca, eu consegui preencher com o chocolate. O do coração a gente não preenche com coisas. Não, é verdade. O que você falou, Ricardo? Ah, tá. Não, eu posso falar uma coisa? Pode, tinha uma pode garrafa falar. d'água aqui Ah. e tinha a caneca. E Sandra toda cheia. Eu bebi na caneca, não era pra beber? É pra tomar na caneca. Eu assisti, Jô Soares. Ah, acredito. Ai, você não assiste Essa 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 caneca é para vocês tomarem a água de Inclusive vocês. era água mesmo, viu, pessoal? Água. Ela não Gente, toma olha. nada, por incrível que pareça. Só a água da vida. Ô, Glória! Amém. Gente, olha, realmente foi uma alegria. Abre o som aí pra Minha eu poder porque eu sei alegria. Como é que é? Sandra, puxa aí. Qual é essa? Sandra canta, só que não pode cantar muito, o YouTube não corta, não. Não, é verdade. Canta de trás pra frente. Não, tá bom. O YouTube não tem que tocar. Gente, eu quero
agradecer aqui a presença de vocês. Foi uma alegria estar aqui, poder partilhar, né? Falar do amor de Deus, da alegria que está em Cristo Jesus. Então foi muito bom. Sandra, muito obrigada. Érica, muito obrigada. Filha, quando Tá bom? faltar convidado, quando as pessoas furarem com você, pode me chamar. Legal, tá? Ninguém aguenta mais a Érica nesse canal, a verdade é essa. Agora vocês têm o meu contato. Valeu, obrigada. Nada na comida. Obrigada, gente. Obrigada, Flora. E chocolate também traz felicidade. É um vídeo, se Deus quiser. Fina. Eu queria ser. Agora grava os bastidores. Você me contou. Você ficou na minha... Estamos gravando já. Só um minutinho, Fana. Vai entrar a música. Não, Ricardo, corta. Ó, Eu não consegui baixar o microfone. Filha, deixa eu subi só a te cadeira. falar uma coisa. Deixa eu só te falar. Deus tem uma palavra pra você. Receba, isso não corta. Tá, querida? Se recompõe e vai. Tinha um cabeção. Ele mandou baixar o microfone. O microfone não baixava. Filha, tem eu que subi a virar cadeira. ele. Vira. como assim? Vira. É culpa da Érica, eu tô comportada. Senhor, eu tô comportada aqui, concentrada. Isso vai ficar ótimo. Não vamos conseguir Em gravar. preto e branco. Passa logo esse trem pra frente. Vamos gravar de trás pra frente? Vai começar no final. Tá muito bom. Posso falar uma coisa pra vocês? Não, Ricardo, corta. Ó, Eu desisti. Você vai embora, filha. Eu tenho visto ela. Olha, já está arrependida. Fala Olha, agora. já saiu. Já está arrependida de ter chamado eu e Sandra no mesmo dia. é porque tem aquela expressão rir de desespero. É quase isso. Não tem jeito. Esse cabo, ele fica assim mesmo? Pronto, acho que tá, né? Vai. Então vai. Agora eu já nem sei. Não, Ricardo, corta. Ó, Tá muito legal, eu não vou cortar quase nada. Pelo amor de Deus. toda bobagem que a gente Escuta faz também. aqui. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Vai. Vai tentar, Fana? Começando do zero, tá? É a última tentativa, tá? Nossa, a última, meu Deus. Sim, por favor, ele vai ter. Não, mas espera. Continua. vai. Não, Ricardo, corta. Ó, eu tô... Gente, ó, deixa eu falar, tem que tirar a Érica. Quem chamou a Érica? Não. Não, vai. Peraí. Não, mas agora tem que pôr a musiquinha de novo. Pra eu, mas, é. Acabou de tocar, amor. Ela tocou 5 minutos. Oi, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fana Lopes e eu tô chegando aqui com... Gente, é o primeiro podcast. Não, Ricardo, corta. Ó,